versículo 58. Na minha versão diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tem outra versão que diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vocês devem ter observado que este versículo começa com a expressão portanto. É uma expressão de transição que liga a exortação que ele passa a fazer com o assunto que ele já havia tratado. Quem lê a carta aos Coríntios, no capítulo 15, percebe que o apóstolo fala sobre uma questão doutrinária, muito importante, por sinal, que diz respeito à ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala que Jesus ressuscitara, deu prova aos seus discípulos, e que assim como aconteceu com ele, haverá de acontecer conosco. O mortal se revestirá de mortalidade, o que é corruptível, de incorruptibilidade. Portanto, essa discussão a respeito das últimas coisas e da teologia termina com esse desafio prático. Portanto, agora que vocês acabam de ouvir isso, façam isso aqui. Eu acho isso muito importante, porque a teologia na Bíblia nunca está desligada da prática. Eu recebi um convite na Universidade Estadual para uma discussão teológica, porque lá tem a matéria de teologia. E em todas essas participações que a gente observa sempre a mesma coisa. Fala-se da teologia, mas a teologia não tem nenhuma implicação com a vida humana. Apenas conceitos, teorias, conhecimentos, mas não tem ligação com o dia a dia das pessoas, não tem ligação com a moralidade, não tem ligação com a vida. Tudo é diferente nas Escrituras Sagradas, porque Deus nunca se dá a conhecer simplesmente para encher a nossa cabeça com conhecimento a respeito das coisas do céu, do além, dele mesmo. O conhecimento de Deus sempre tem essa preocupação de nos levar a algo prático, nos levar a uma mudança de vida, nos levar a alguma decisão. Por isso que depois dele falar desse aspecto da teologia relativo à ressurreição de Jesus Cristo, com suas provas, com suas garantias, com suas promessas, ele diz: portanto, meus amados irmãos, aí ele começa a fazer a exortação que chega até nós. Mas duas coisas me chamam a atenção antes dela chegar. A primeira é a forma como ele se dirige aos crentes em Coríntios. Ele os chama de irmãos. Portanto, meus irmãos, a relação que nós temos em Deus não é meramente a relação que as pessoas têm em um clube. As pessoas vão para o clube, elas se conhecem, fazem amizade. Ou a relação que as pessoas têm na vizinhança, na rua, ou que os colegas têm na escola. A relação daqueles que estão na igreja, daqueles que servem a Deus, é muito maior, é muito mais ampla, é muito mais forte. É a relação de irmãos. Portanto, meus amados irmãos, é bom que a gente lembre disso, porque às vezes a gente perde isso de cena, a gente tira isso de cena. E não percebe que como irmãos nós estamos ligados pelo sangue da família, pelo nome que nos une. É por isso que a igreja tem um significado especial. Você vai para um clube e depois de um certo tempo se aborrece. Você participa de um determinado ambiente e depois de um certo tempo você se cansa e já está mudando de ares. Mas na igreja a gente vem anos após anos, alguns passam a vida inteira na igreja, 30, 40, 50 anos, mas tem algo mais forte aqui que nos une, é porque nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus, nós teremos o mesmo destino, algo semelhante nos aguarda. E é assim que nós devemos olhar uns para os outros, como irmãos ter cuidado uns dos outros, como irmãos se preocupar uns com os outros, como irmãos orar uns pelos outros, como irmãos carregar os fardos uns dos outros, quando assim eles necessitarem. A segunda coisa, ele chama esses irmãos de irmãos amados. Isso me impressiona, porque os irmãos em Coríntios não eram irmãos quaisquer, eram irmãos problemáticos. Quem faz o estudo nessa carta percebe que a igreja de Coríntios tinha os mais variados problemas.
de ordem moral, de ordem teológica, de ordem sexual. Pessoas que faziam partidarismo, pessoas observando impropriamente a ceia do Senhor, pessoas negando as doutrinas principais, como a própria ressurreição, pessoas que não aceitavam a autoridade do apóstolo como apóstolo. Essas pessoas tinham tudo para ser desprezadas por Paulo, colocadas de lado, mas ainda assim ele se dirige a eles como irmãos e como irmãos amados. Você veja como é grande o coração do apóstolo, né? A gente canta aquele canto que diz assim: dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a perdoar, a cumprir o teu querer. Nós precisamos de um coração grande, né? Que esteja disposto a aceitar o outro, mesmo com suas diferenças, mesmo com suas fraquezas, mesmo com suas dificuldades em relação a nós, mas sabendo que somos irmãos, como parte da mesma família, acabar deixando de lado aquelas coisas que os irmãos nos fazem. Porque numa família é assim. Eu lembro quando estava na casa da minha mãe com os meus irmãos, às vezes a gente brigava, se desentendia, né? Ia até a tapa muitas vezes. Mas 5 minutos depois a gente estava se abraçando. E se alguém de fora mexesse com um de nós, a gente se juntava contra aquele que agrediu o nosso irmão. Nós somos irmãos, e devemos ser mais que irmãos, irmãos amados. Portanto, meus amados irmãos, aí ele começa a exortação propriamente dita. Diz: sede firmes, inabaláveis. Ele os exorta à firmeza na fé. Porque, irmãos, estar na fé é uma coisa, e ser firme na fé é outra coisa totalmente diferente. Há muitas pessoas que estão na fé, mas elas não têm firmeza da fé. Não pode dizer nem como apóstolo, porque eu sei quem tenho crido. Porque são pessoas com crenças esparsas. São pessoas que não sabem às vezes nem que crer, que até confundem a própria fé. Há um tempo atrás, eu me recordo, o presidente Fernando Collor de Mello, quando então presidente, foi feita uma reportagem com ele descrito como um homem de muita fé. E em seguida nessa reportagem mostrava as ações dele que denotavam essa fé. Um homem que não passava por debaixo de uma escada. Um homem que só dormia com os pés virados para a porta. E ao sair de casa, né, se valia de sal grosso, era cheio de superstições. A gente olha para um homem como Fernando Collor de Mello e a gente simplesmente ojeriza esse tipo de atitude. Mas tem muitas pessoas dentro de igrejas evangélicas por aí que apostam no sal grosso como forma de expulsar demônio, que está confiando no lencinho como meio de obter milagre, o lencinho benzido, ungido, que ainda estão com a esperança de que o copo d'água, a água abençoada, vai lhe trazer um poder especial. São essas pessoas que são descritas muitas vezes como pessoas de fé, mas que não têm firmeza. Por isso que eu disse, uma coisa é você estar na fé, e outra coisa é você ser firme na fé. Nós precisamos ter uma fé firme. E por que nós precisamos ter uma fé firme, uma fé inabalável? Porque, em primeiro lugar, nós passamos por provação nessa vida. A vida é um campo de provação. E nós, como povo de Deus, ainda mais, porque além das provações que todo mundo enfrenta, as marcas que o pecado deixou sobre a vida humana, nós enfrentamos as provações provenientes do nosso grande inimigo, que é o Satanás. De modo que a nossa vida muitas vezes é marcada por luta, por sofrimento. É o problema da enfermidade que bate à sua porta, é a dificuldade financeira, é a notícia triste que se abateu sobre a sua casa. E quando você não é uma pessoa firme, você sucumbe facilmente. Foi por causa da firmeza da fé que Jó, ao perder sua saúde, ao perder seus filhos, ele ainda assim podia dizer: bendito seja o nome do Senhor, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas quando não se tem uma fé firme na fé, é como a mulher dele, amaldiçoa Deus e morre. Eu já vi tantas pessoas dentro das igrejas que estavam servindo a Deus e estavam até animadas, mas quando o fogo da provação bateu sobre a sua porta, elas logo enfraqueceram. Eu lembro de uma senhora que assistia conosco ali em Mossoró, no meu primeiro ministério. Ela tinha um garotinho mais ou menos de 12 a 13 anos de idade, um garotinho galego, um garotinho lindo. E eles iam sempre à igreja felizes, até que esse garoto começou a surgir no corpo dele umas manchas. E começou a ter febre. E começaram a investigar, passou mais ou menos um mês, e descobriram que ele estava com leucemia. Em 3 meses, mais ou menos, esse garoto morreu. A mãe
criou uma revolta da igreja. Não queria mais saber da igreja e não quis saber nunca mais. Porque ela culpou Deus por ter levado o seu filho. Ela não tinha uma fé forte. Ela não tinha uma fé inabalável. É por isso que nós precisamos de uma fé inabalável. Porque nós passamos pelas provações e Jesus garantiu naquela parábola do semeador, da semente que cai sobre as rochas, que representa aquelas pessoas, e cresce por um momento, mas chega o sol forte, e não tendo umidade, não tendo raiz para baixo, ela logo se queima. E Jesus disse, representam aqueles que ouvem o evangelho, recebem com alegria, mas quando vem as provações da vida, quando vem as dificuldades, logo se escandalizam com a fé. A vida não é brincadeira, ela é marcada por muitas dores, é marcada por muito sofrimento, e nós precisamos ter uma fé firme, para não se deixar abalar. Eu morei no interior, e eu me recordo que lá no interior existia o pé de algaroba, que é uma árvore muito grande, mas ela tem um problema, ela coloca as raízes muito para cima. E eu vi em muitas ocasiões, quando vinha ventania, a força da ventania derrubava os algarobas. Ficava aquela árvore grande, toda derrubada. E esse é o retrato de muitas pessoas que muitas vezes estão dentro das igrejas. Às vezes elas parecem até ter uma fé enorme, porque elas falam línguas muitas vezes, elas profetizam, elas até se postam acima das outras pessoas, mas a verdadeira prova da fé de alguém é quando ela passa pela dificuldade, quando ela passa pelo sofrimento, se ela conserva a fé dela em Deus. É por isso que nós precisamos sermos firmes, porque nós passamos pelas provações. Nós precisamos de firmeza porque nós passamos pelas tentações aqui nessa vida. Quem não é tentado, né? Nem Jesus escapou, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Porque na tentação nós também somos provados. É checado o grau de fidelidade que nós temos para com Deus. Mas o que é que acontece quando alguém é tentado e não tem uma fé firme? Ela sucumbe. Facilmente ela sucumbe. Porque é que tem tantas pessoas, outrora aqui, hoje lá no mundo, elas não resistiram às tentações. Elas sucumbiram facilmente. Eu me recordo que há um tempo atrás eu estava com um grupo de jovens, eles estavam se abrindo sobre as tentações que eles passavam. Geralmente as tentações relativas às meninas, às mulheres. E eu ouvindo de longe assim, eles contando suas histórias. E um dizendo que um chegou, deu um tapa na bunda dele, e outra fez um desafio para o sexo, deu uma cantada nele. E como eles resistiram? Aí um jovem disse, olha, eu sou muito sincero. Eu sou crente, mas eu sou muito sincero. Eu não aguentava um negócio desse não. Se fosse comigo, eu caía logo. Mas por que cai? Porque falta firmeza. Por isso que nós precisamos ter uma fé firme. Sede firmes, inabaláveis. Quem não tem uma fé firme, sucumbe facilmente. Quem não tem uma fé firme, se deixa levar facilmente pelos falsos mestres que aí estão. Com suas doutrinas, com seus ensinamentos errados. É na televisão, é nas livrarias evangélicas, nos livros, é nas revistas. E o povo de Deus embebendo essas coisas e se deixando embeber por essa água suja. É por isso que tem muitos crentes que ora estão aqui, ora estão ali. Há um tempo atrás, um chegou à nossa igreja e disse assim, eu já fui adventista, fui testemunho de Jeová, fui espírita, e eu pensei comigo, daqui a pouco ele vai dizer, não, muito tempo, ele vai dizer, eu já fui batista, dito e feito. Por que são assim? Porque são pessoas que não têm firmeza na sua fé, se deixam levar por todo vento de doutrina, eles não sabem quem crê, como eu disse, eles não podem dizer como apóstolo, porque eu sei em quem tenho crido. Eles se deixam levar facilmente por esse caldeirão religioso que está aí à nossa volta. Por isso que nós precisamos ter firmeza, ser firmes, inabaláveis. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos estouraram 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Tudo foi destruído, mais de 100 mil pessoas morreram numa dessa cidade. Mas no meio de todo aquele escombro, de toda a destruição, tem um prédio que lá ficou. Claro, abalado, mas a sua estrutura intacta. E o governo japonês não mandou demolir. Até hoje está lá para servir de lembrança desse grande e horrível dia.
Tudo à sua volta destruiu-se, foi destruído, mas aquele prédio continuou. Porque a sua estrutura era firme. Porque foi edificado com um bom fundamento. Assim devem ser os fundamentos da nossa fé. Porque se nós estivermos a nossa fé firme, alicerçada em Jesus Cristo, nós vamos passar pelas dificuldades, mas vamos passar de cabeça erguida. As pessoas muitas vezes, elas perdem a firmeza, por quê? Porque tiram os olhos de Jesus. Em vez de colocar os olhos em Jesus, ficam colocando os olhos nas circunstâncias. Eu me recordo de Pedro, que viu Jesus sobre as águas e achou bonito e pediu a Jesus para ir até ele. Jesus disse: vem. E ele começou a andar sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ia tudo bem. Quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar os vagalhões, ele começou a afundar. Se você, meu irmão, tirar os olhos de Jesus, você afunda. Os vagalhões da vida são enormes, os desafios são imensos. Mas os nossos olhos devem estar postos em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Há muitas pessoas que enfraquecem sua fé porque tiram os olhos de Jesus, e em vez de colocar os olhos de Jesus, colocam os olhos nas circunstâncias, colocam os olhos nas pessoas, colocam os olhos no pastor, na mulher do pastor, coloca no diácono, coloca nisso, aquilo outro. Eu me recordo de um irmão que enfraqueceu aqui no Icapuí, e um dia eu fui visitar. E eu disse: irmão Gesso, eu vou dizer irmão Gesso porque vocês não conhecem, eu não estou falando mal dele, né? O que aconteceu com o irmão? Que o irmão nunca mais foi para a igreja, praticamente desviado. Quase não sem minha igreja, um ano não, vários meses sem minha igreja. Disse: pastor, não vou para a igreja não. Porque a gente vai para aquela igreja, aqueles irmãos não querem saber da gente, não olham para a gente. E até mesmo quando a gente chega na porta que os irmãos vão apertar, vem apertar a mão da gente com 3 dedos. Sair da igreja porque alguém apertou a mão dele com 3 dedos. Você já pensou que tipo de fé? Se você quiser um motivo para se escandalizar, olhe para as pessoas. Mas se você quiser motivos para continuar a sua caminhada, olhe para Jesus. Porque as pessoas são falhas, irmãos. As pessoas têm seus problemas, têm suas dificuldades. Olhe para Jesus, porque Jesus nunca será motivo de tropeço para ninguém. Pode ser que uma pessoa aqui na igreja vire as costas para você, pode ser que ela lhe trate mal, pode ser que ela não tenha um bom testemunho, pode ser que ela já lhe roubou, ou fez alguma trapaça com você, não foi honesto no negócio. Mas não olhe para essa pessoa, porque Jesus e o Evangelho não tem culpa pelos erros das pessoas. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. É por isso que muitas pessoas enfraquecem, não mantêm sua firmeza, porque tiram os olhos de Jesus. Enfraquecem, porque elas não firmam raízes na palavra de Deus. Você lembra como o salmista descreveu aquela pessoa que lê a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água? Todos nós sabemos o que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, aguada, né? Ela cresce, coloca raízes para baixo e frutos para cima. Ela é verdinha. O temporal ou o sol quente que está sobre ela não a abate de modo algum, porque ela está sobre a água. Ela tem raiz. O que hoje é necessário nas igrejas, sobretudo, é crente de raiz. Tem muito crente Nutella, mas pouco tempo crente de raiz. E exatamente por quê? Porque eles não estão firmando-se na palavra. Os crentes de hoje têm tempo para redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. É 3 ao mesmo tempo. E passa o dia todo se desgastando com essas coisas e preocupado com o clique. Mas quantos cliques vocês têm dado na palavra de Deus? Quantas horas por dia ou quantos minutos por dia você tira para ler sua Bíblia, para se alimentar com o leite genuíno que é a palavra de Deus, que mantém a nossa alma, que sustém a nossa vida e que nos dá firmeza contra as heresias e contra as provações que a vida se nos apresentam? É por isso que nós temos uma geração de crentes fracos, que sucumbe facilmente às tentações, que não resiste às provações, porque eles tiram os olhos de Jesus e não se alimentam com a palavra. É triste, eu morei na região oeste 15 anos, quando chega aquele período de seca. Quando a gente vai àquela região do Moreno, apanha peixe, caraúbas, é tudo seco. Mas o mais desastroso é quando a gente olha para os animais. Esses animais magros. E aqui a gente encontrava uma carcaça de uma vaca, que simplesmente ficou pelo chão. É tão triste. Mas esse é o resultado de quando você não come.
Há muitos crentes combalidos, há muitos crentes sem ação, há muitos crentes sem vivacidade, há muitos crentes sem participação, sem fazer diferença alguma, porque eles não se alimentam da palavra, por isso que eles são fracos. João disse: jovens, sois fortes, tendes vencido o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. O diabo, quando tentou Jesus, ele respondeu sempre com a palavra: transforma essas pedras em pães, nem só de pão viverá. Te joga daqui de baixo, não tentará o Senhor teu Deus. Me adora, que tudo isso te darei. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus sempre respondeu com a palavra, porque a palavra de Deus estava internalizada nele, e essa palavra que nos fortalece. Essa é a razão porque muitas pessoas perdem sua firmeza. E perdem sua firmeza porque elas tiram os olhos das promessas de Deus. Preste bem atenção. Essa exortação surge num contexto de promessa. Como disse no princípio, Jesus falava da sua ressurreição e garantia que assim como Ele ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem, nós haveríamos também de ressuscitar. A carne, muito embora fraca, e a vida, muito embora cheia de sofrimento, mas tudo isso se transformaria. Chegaria o dia em que Deus tiraria do pó e transformaria algo incorruptível. Mas os coríntios parece que estavam perdendo de vista as promessas de Deus, porque tinha muitos dentro da igreja já negando a ressurreição, dizendo que isso não iria mais acontecer. Por isso que o apóstolo disse: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa esperança, nossa pregação não valeu nada, e estamos vivendo ainda em pecado. E somos tidos por mentirosos, porque várias pessoas dentro da igreja tinham perdido essa esperança na promessa de Deus. Meus irmãos, é um problema quando a gente perde de vista as promessas de Deus, porque a gente começa a enfraquecer. As promessas de Deus, elas têm o potencial de nos levantar, de nos dar firmeza, porque por mais difícil que as coisas estejam, há uma luz no horizonte, há uma luz no fim do túnel. A esperança que nos sustém numa vida tão difícil em que nós vivemos, no mundo em que nós labutamos contra a carne, contra o diabo, contra o mundo. Não perca de vista a promessa de Deus na sua vida, porque se você perder de vista a promessa de Deus na sua vida, você começa a enfraquecer. Você está doente, você corre o risco de morte, mas a morte não é o fim de tudo. Deus tem preparado um novo mundo, Deus tem preparado uma nova realidade. Ainda que você morra, o seu corpo viverá, ele se levantará da terra, Deus formará uma nova situação. As promessas de Deus é quem nos levanta, nos sustenta, nos dá ânimo. Quando nós perdemos de vista as promessas de Deus na nossa vida, nós começamos a fraquejar. Lembra de Abraão? Deus prometeu a Abraão uma descendência. Só que Abraão, o tempo foi passando, ele envelhecendo e a sua esposa também, e a promessa não ia se concretizando, até que Abraão e Sara principalmente, resolveram dar uma ajudazinha a Deus, né? E botar a carroça na frente dos bois. Então ofereceram um plano B para Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos dar a serva, para a serva ter um filho, para que a promessa seja realizada. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir as promessas na sua vida, porque as promessas de Deus sempre vão se realizar da forma e quando Ele achar por bem, porque Ele tem um tempo para tudo. Abraão teve um filho que não deveria ter com a empregada, a Agar, e o filho é o problema entre os judeus e os árabes dos nossos dias, que são inimigos mortais e vivem a disputar por terra e por religião. Está vendo o que acontece? Quando a gente perde de vista as promessas de Deus, quando a gente é apressadinho e não espera o tempo dele. Você é jovem, quer casar, é um sonho de todo jovem, quer ter sua casa, quer ter seus filhos, sua família. Deus tem promessa para você, então aprenda a esperar no Senhor. Não vai se atracar com o primeiro doido que aparecer lá na esquina, com a primeira doida que aparecer do outro lado. Espere no Senhor, porque Deus tem a pessoa certa para você. Deus tem promessa para você, Ele dá prosperidade, Ele arranjar uma posição para você, de ter uma condição melhor para você. Então espere em Deus, não fique por aí querendo apressar as coisas, agindo com desonestidade, querendo ganhar dinheiro fácil, porque isso só vai trazer complicação para você. Espere na promessa de Deus. Quando a gente perde de vista a promessa de Deus, a gente começa a sucumbir, a gente começa a afundar. E por fim, meus irmãos, Ele diz: sede firmes e inabaláveis. Aí vem a outra exortação que está numa só: sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ainda haverá um tempo até que
o que Deus prometeu haverá de se cumprir na sua plenitude, na sua totalidade. A ressurreição ainda não é presente, a não ser espiritual, mas a ressurreição do corpo ainda aguarda um tempo futuro. Jesus Cristo haverá de voltar, talvez não seja agora, levará um certo tempo. Mas enquanto isso não chega, irmão, sede firmes, inabalável, abundante na obra do Senhor. Porque no presente momento, a coisa mais importante que temos que fazer aqui na terra é fazer a obra de Deus. Jesus disse, uma comida eu tenho para comer, é fazer a obra que o Pai me ordenou a fazer. Nós, como povo de Deus, somos conclamados e chamados para isso. Sermos abundantes na obra do Senhor. Ser abundante é além daquilo que se espera, né? Um campo que produz com abundância, ele produz frutos além daquilo que normalmente se produzia. Deus não quer só que nós façamos a sua obra, Ele quer que nós sejamos abundantes na sua obra. É triste a gente ver as igrejas capengando, os ministérios sofríveis, se arrastando, caminhando lentamente. Quase sempre o maior culpado é o pastor, que leva a culpa por tudo. Nem sempre o ônus, sempre o bônus, né? O pastor, claro, é responsável pela igreja de modo geral. Mas se a igreja está capengando, se a igreja está se arrastando, se arrasta porque as pessoas não querem se comprometer com a obra de Deus. Hoje, quase em todas as igrejas, de 100 pessoas, 20% se envolve no trabalho. 80% é espectador. Fica como o sanhaçu abrindo o bico, só recebendo. Vem para a igreja sempre preocupado com o que a igreja pode fazer por ele. E ele nunca pensa, o que é que eu posso fazer pela igreja? Ele quer que a igreja seja bênção, mas ele não procura ser bênção na vida da igreja e na obra de Deus. Ele vem como espectador, ele faz como as pessoas vão para o estádio, se junta nas torcidas e fica só observando os outros jogarem. Pelo menos no estádio acontece uma coisa, as pessoas pelo menos ali torcem. E na igreja nem isso acontece muitas vezes, porque vem gente que não faz nada e em vez de torcer, botar o outro para frente, fica criticando, fica falando mal. Fulano quer se amostrar, fulano quer aparecer, fulano isso, fulano aquilo. Eu falei uma vez de um jovem que disse que não queria mais saber de pregar, porque ele pregou, estava começando, todo empolgado na igreja, né? Um rapaz novo convertido, o pastor dando oportunidade. E ele fez uma pregação muito interessante e foi se dirigindo à porta e todo mundo apertando a mão dele e um irmão com os olhos assim fechados para ele. Não gostou, ficou enciumado pela oportunidade que aquele jovem estava recebendo na igreja. Aí chegou para ele, um cara chateado e disse assim, não gostei da sua pregação, foi toda espatifada, não entendi nada. Usou essa expressão, foi toda espatifada. Aí ele disse, interessante, vários irmãos aqui passaram e apertaram minha mão dizendo que foi uma benção. Ele ainda disse isso, né? Tinha necessidade do irmão dizer isso? Se você não quer ajudar uma pessoa, não prejudique. Os irmãos não percebem que fazendo assim estão na torcida oposta. Tem gente torcendo contra. Estão na torcida errada, estão na torcida do diabo. Porque em vez de botar os outros para frente, está botando para trás. Meu irmão, se você não quiser se envolver na obra do Senhor, não vai ser um empecilho para aquele que o está fazendo, porque ele está fazendo para Deus. Sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor. E perceba, a obra é do Senhor, não é do homem não. A obra não é do pastor Diogo não, nem do pastor Valmir. Eu às vezes fico preocupado quando eu ouço o irmão dizer, eu não vou dar meu dízimo para o pastor. Quando a pessoa diz, eu não vou dar meu dízimo para o pastor, é porque ela está concebendo que a obra é do pastor, não é de Deus. E esse é o problema, porque as igrejas engancham, porque as igrejas emperram, porque as pessoas têm tudo do ponto de vista humano e não conseguem enxergar a ótica divina. Sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor. Nós precisamos ser abundantes na obra do Senhor, porque Jesus Cristo está perto de voltar, e a obra mais importante com a qual a gente deve gastar nosso tempo e nossas energias, é a obra do Senhor, que leva fruto para a eternidade. Tudo que você faz aqui na terra vai se acabar, mas as sementes que você planta na obra do Senhor, as pessoas que você ganha para Jesus Cristo, as vidas que são edificadas, as pessoas que saem da sarjeta e vêm para Deus, são frutos que vão para a eternidade. Então se gaste na obra do Senhor, seja aquele crente produtivo, seja aquele crente proativo, seja aquele crente que marca presença nos cultos, e não aquele que vem na quarta não vem no domingo, se vem nesse domingo não vem no outro domingo, se vem nesse mês não vem outro mês. Tem crente que só vem à igreja em dia de programação especial, e se o irmão convidar, senão ele não vem. Sede firmes e inabaláveis, sempre abundância na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Eu sei que às vezes a gente perde a firmeza no trabalho porque somos criticados, mal entendidos. Às vezes porque não há o fruto adequado daquilo que a gente faz. Você prega, você ensina, você evangeliza, e você não vê pessoas às vezes se convertendo, você não vê as coisas acontecendo, você não vê a pessoa lhe elogiando. Mas, meu irmão, não vá trabalhando para Deus esperando elogio, porque o elogio muitas vezes você não vai ter. Aliás, se você trabalhar pelo elogio humano, é tudo que você vai ter. É muito melhor o elogio que vem de Deus, o galardão que vem de Deus. As pessoas muitas vezes não reconhecem aquilo que você faz. E às vezes o que você faz é feito às ocultas, às escondidas. Tem muitas pessoas que trabalham para Deus, ninguém nem sabe, mas trabalham. Mas aquilo que elas estão fazendo, Jesus está registrando tudo. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Do mais simples ao mais complexo, Jesus Cristo está vendo tudo. Não espere elogio humano, porque esse elogio humano nem sempre vai chegar. Os homens são assim. Às vezes vão criticar, mas não elogiar. Então não espere elogio das pessoas, o tapinha nas costas. Fui visitar um irmão e fiquei preocupado, porque ele disse para nós o seguinte: olha, pastor, os irmãos daquela igreja não sabem reconhecer o que a gente faz. E eu fiquei preocupado com essa expressão. Porque quando as pessoas se preocupam com o reconhecimento dos outros e trabalham simplesmente por conta disso, elas vão desestimular, porque nem sempre esse reconhecimento vai chegar. Meu irmão, no futebol, quem faz o gol é a bola, mas quem leva a fama é o jogador. Aqui muitas vezes a gente vai levar chute, tendo feito o trabalho, mas o que importa é que o gol esteja sendo feito para a glória de Deus e que Ele tenha registrado tudo o que nós estamos fazendo lá no céu, porque Ele não é injusto para se esquecer das nossas obras, como diz a palavra de Deus. Então se gaste, se dê, se entregue à obra do Senhor, se envolva. Não seja aquele crente simplesmente um religioso, não seja aquela pessoa que é indiferente, seja aquela pessoa que vai contribuir para o crescimento do reino de Deus, para a expansão da sua igreja, para o crescimento da sua igreja, porque o crescimento da igreja é crescimento da obra de Deus. É tão bom a gente ver essas irmãs, mesmo no momento de pandemia, preocupado com as crianças, né, fazendo esse trabalho com as crianças, de dar uma instrução às crianças. Isso é tão bom, parece insignificante, muitas pessoas não estão nem vendo, mas Deus está vendo o que elas estão fazendo mesmo em oculto e vai recompensá-las. Bem como os outros que estão fazendo outras coisas nos bastidores, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundância na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.